Meus amados irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz de Cristo esteja com vocês. Nós vamos, neste momento, orar ao Senhor e apresentar ao Senhor esse momento de comunhão em sua presença. Oremos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio de mais uma manhã estarmos aqui reunidos em sua presença e juntos nós louvarmos o teu santo nome. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, nossas transgressões e iniquidades. Nós a Ti clamamos e a Ti pedimos. Tem misericórdia de nós. Abençoa este momento, fala conosco através da Sua poderosa palavra e que nós possamos mais uma vez sermos edificados pelo Senhor através da pregação da Tua palavra nesta manhã. Nos ensine, nos exorte, fala conosco, fica conosco e abençoe este momento de culto para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 22. Marcos, capítulo 2, verso 18 até o verso 22. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E vieram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que se lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se maior estrago. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. Somente até aqui, nós vamos fazer alguns comentários em cima desse texto. Eu peço que você deixe o texto aberto. E à medida que a gente for fazendo a exposição do texto, você pode fazer suas anotações e também conferir no texto bíblico. Meu objetivo nessa manhã é nós entendermos que a religião cristã, ela não cabe dentro do farisaísmo judaico. O Senhor Jesus, ao longo de toda a sua trajetória de vida, principalmente no início do seu ministério e até o final do mesmo, ele enfrentou a religião judaica e a hipocrisia da religião judaica explícita dentro dos fariseus. E nosso objetivo aqui é mostrar que o Senhor Jesus, ele veio para trazer graça, e ele veio para trazer a liberdade cristã, e não o legalismo que assim era proferido e ensinado pela cultura judaica no tempo de Cristo. O evangelho que nós estamos trabalhando aqui é o evangelho de Marcos, e o evangelho de Marcos, ele tem como principal objetivo mostrar Cristo como Filho de Deus, poderoso em ações, em obras,
Por isso o Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho dos milagres, devido à quantidade de ações de Jesus que nós vemos na leitura sistemática de todo o texto de Marcos. Marcos, portanto, ele faz o seu registro, mostrando como Jesus ele fazia sinais, justamente para revelar aos homens a sua divindade, o seu poder. O propósito maior de Marcos é mostrar Jesus como Filho de Deus, aquele que faz, aquele que opera e aquele que age. No capítulo anterior, que é o capítulo 1, e ainda no capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos, nós vemos já a oposição dos fariseus, dos escribas e dos herodianos contra Cristo e o seu Evangelho. Essa oposição, ela ganha mais força quando Jesus ele chama Levi na coletoria de impostos, e ele o chama de Mateus. No capítulo de número 2, verso 13 até o verso 14, Levi, também Mateus, ele era chefe dos publicanos, ele era publicano, cobrador de impostos, e Jesus, ele, com muita autoridade e maestria, ele chama esses publicanos, incluindo Levi, para comer com ele. Isso vai ocasionar um grande embate com os fariseus. No capítulo 2 aqui nós temos o conflito de Jesus com esses religiosos fariseus e, na verdade, desde o período do paralítico ali até o chamado de Levi, nós vemos no capítulo 2 o embate de Jesus com esses fariseus, e esse embate de Jesus com os fariseus, ele não será transitório, ele vai durar até a sua última semana, né? Até próximo à crucificação. Por isso, no capítulo 2 aqui de Marcos, no verso 13 até o verso 17, que é o contexto imediato desse texto, nós vemos as bênçãos singulares do Evangelho. O capítulo 2, verso 13 a 14, o texto diz que o Evangelho ele abre portas para os rejeitados, publicanos e pecadores. Capítulo 2, versos 13 e 14. No capítulo 2, versos 15 a 17, nós vemos que o Evangelho também abre portas para os que se consideram indignos ou até mesmo pecadores. Por isso, hoje nós veremos, a partir do verso 18 até o verso 22, as bênçãos singulares do Evangelho de Cristo para não apenas os judeus, no período de Jesus ali, dentro daquele contexto, mas também para os gentios, e profeticamente se estende até os dias de hoje, até a nossa vida. E é por esse motivo que nesse texto nós veremos que o cristianismo ele não cabe no pacote religioso. Algumas considerações iniciais antes de entrarmos no verso de número 18 e prosseguirmos até o verso 22. Primeiro, precisamos entender que a religião judaica no tempo de Cristo havia transformado a vida num fardo pesado demais. A religião judaica no tempo de Cristo havia transformado a vida em ritos sagrados, e esses ritos sagrados se transformaram em instrumentos de tristeza e de opressão humana. Os discípulos de João e os fariseus, eles ficaram escandalizados com o estilo de vida dos discípulos de Jesus. Nós temos dois tipos de discípulos: os discípulos de João e os discípulos de Jesus. E temos ainda um terceiro grupo aqui nesse texto, que é chamado de fariseus. Qual a diferença entre os três? Eu vou explicar de forma bem básica, para a gente já entrar no texto e fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar,
Os discípulos de Jesus, eles acompanharam Jesus a partir de João Batista, que abriu o caminho para o Salvador, e a partir de então eles seguiram Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Os discípulos de João, eles seguiam um estilo de vida um pouco mais estrito. Ademais, João Batista, ele era provavelmente do grupo dos essênios, era um grupo de judeus separatistas que se afastaram do templo de Jerusalém e viveram nos desertos de Qumran, na compilação de textos sagrados, por justamente considerar a religião judaica como uma religião hipócrita. Então, afastando-se do farisaísmo, que era muito pertinente na época de Jesus, os essênios vão se dedicar a banhos, a rituais e também à escrita de manuscritos no deserto de Qumran, por exemplo. E daí nós vemos a João Batista, e os discípulos de João Batista vão vir exatamente com esse estilo de vida. Um estilo de vida mais estrito, jejuando, com rituais de purificação e etc. Mas nós temos um outro grupo que é muito mais legalistas do que os discípulos de Jesus, do que os discípulos de João. O nome deles era fariseus. E os fariseus, eles jejuavam para mostrar piedade acima dos demais. E eles ficarão escandalizados com os discípulos de Jesus aqui, que não tinham o mesmo estilo de vida religioso que eles então possuíam. Os discípulos de João e os fariseus, e aqui necessariamente os fariseus, obviamente, eles jejuavam para mostrar piedade e não por tristeza necessariamente pelo pecado, mas sim pela hipocrisia religiosa. A palavra aramaica usada aqui para jejuar é a palavra estar de luto. Se nós observarmos o original, e não o grego, mas o termo aramaico, estar de luto, porque essa era a ideia dos fariseus na época de Jesus. O jejum, ao contrário de ser um instrumento de reflexão e também de oração, para os fariseus era um estilo de vida como se fosse um luto, por exemplo. E eles faziam isso perfeitamente, justamente para achar que eram mais santos do que os outros. Jesus vai chamar isso de hipocrisia religiosa. Porque os judeus, normalmente, os judeus do Segundo Templo, quando eles jejuavam, eles ficavam tristes, porque essa é a intenção do jejum, por exemplo. É humilhação, é pano de saco, é cinzas. E eles ficavam tristes, só que os fariseus usavam isso para achar-se melhor do que os outros e até mesmo comover a Deus de alguma maneira. Isaías, capítulo 58, verso 3, diz: porque nós jejuamos e tu não atentastes para isso. Ou seja, o objetivo do jejum era uma espécie de comoção a Deus ou tentativa de chamar a atenção do Criador de alguma maneira. E é por esse motivo que aqui, no capítulo 2, verso 18 até o verso 20, os fariseus e os discípulos de Jesus, os fariseus e os discípulos de João irão perguntar num tom de provocação, de censura, por que os discípulos de Jesus não jejuam. E aqui nós temos um belíssimo conflito religioso. Vamos para esse conflito? Verso 18, acompanha comigo aí o texto. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Notem vocês que a pergunta já é bem provocativa. A pergunta já é num tom irônico e também de censura aqui. Eles já vêm com 10 pedras nas mãos. Não é uma pergunta por curiosidade ou algo do tipo. Não, a pergunta é intencional. Eles aproximam e dizem: os discípulos de João jejuam
nós jejuamos, e os teus discípulos de Jesus, por que eles não jejuam? Qual o problema de vocês? O tom é muito irônico aqui. Os discípulos de João Batista e os fariseus, como eu disse a princípio, eu vou ressaltar mais uma vez, eles eram grupos distintos. Os fariseus, eles eram líderes religiosos, extremamente legalistas, e criavam normas fora da lei de Moisés, entre elas o jejum obrigatório, nas segundas-feiras e nas quintas. Na lei de Moisés, só havia jejum obrigatório uma vez no ano. Era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, onde o sacerdote ele derramava sangue do cordeiro no propiciatório, pelo perdão da nação de Israel e também para promover um jejum nacional para toda a nação. Porém, os fariseus, eles criaram vários outros jejuns e se gloriavam por isso. Nós vemos isso, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano, batendo no peito e dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana. Eles jejuavam na segunda e jejuavam na quinta. Isso se tornou um símbolo da religião judaica no tempo de Jesus. A hipocrisia. De tal forma que se quem não jejuasse 2 vezes na semana era considerado pecador. Pecador. Os discípulos de Cristo não praticavam isso, porque Jesus estava com eles e o próprio Jesus vai usar esta argumentativa. O noivo está com eles, então eles não jejuam agora. Não há necessidade ainda no momento. Se o noivo está na festa, como pode você ser convidado para uma festa de casamento e você não comer? Se o noivo está entre vós, como vocês irão jejuar? Jesus estava com eles na festa. E a festa era a casa de Mateus aqui, dentro do contexto desse texto. A festa era a festa dos publicanos. Jesus se assentava para comer entre os publicanos. Entre eles estava Levi, que ele vai chamar de Mateus. Inclusive vai ser um autor do Evangelho. Isso vai causar muita intriga com os fariseus. Eu acho incrível isso em Jesus. Eu amo ler sobre isso, estudar sobre isso. E quero nessa manhã compartilhar alguns pontos importantes a respeito disso para nós. Em primeiro lugar, precisamos observar não apenas esses fariseus, eu dei ênfase neles aqui, mas também existem os discípulos de João. João Batista, ele era um asceta, morava no deserto, vivia em jejuns e de privações. Por isso os discípulos de João jejuavam e nesse momento se juntaram para criticar os discípulos de Cristo. Fizeram coro, né? Se juntaram para criticar os discípulos de Cristo, pelo fato de os discípulos de Cristo não viverem como eles. E eu já quero abrir um parêntese aqui para dizer para você que religioso é terrível. É uma desgraça. Porque o que ele faz é tentar impor aos outros aquilo que ele não faz com maestria. Porque ele faz para ser visto. E Deus ele não avalia, em primeira instância, a ação, mas a intenção da ação. E é justamente por isso que nós temos infinidade de seitas e heresias que impõem às pessoas fardos pesados, assim como os fariseus, que não entravam no céu e não deixavam que os outros entrassem. Porque essa é a tática da religião evangélica. Essa é a tática da religião católica romana. É impor às pessoas algo como se eles fossem obrigados a fazerem para serem aceitos, quando na verdade o Evangelho mostra o contrário. O Evangelho mostra que nós somos aceitos para fazer, aceitos
para obedecer e não obedecer para ser aceitos. E aqui nós temos pelo menos alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, esse episódio aqui enseja duas lições importantes. Primeira lição: a religião, ela pode transformar o homem em hipócrita, carregando um fardo pesado, em vez de ser um instrumento libertador de Deus. Os fariseus, queridos, eles jejuavam para serem vistos pelos homens e assim atraírem a atenção de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, verso 5, que o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crer. E fim ali no grego é finalidade. A finalidade da lei é apontar para Cristo, para que Cristo não destrua, mas cumpra a lei. E cumprir quer dizer terminou, cumpriu, acabou, tetelestai, está consumado. Consumado o quê? Toda a lei. Na cruz, Cristo destruiu completamente a hipocrisia que era feita em cima da religião. Os fariseus jejuavam aqui, e aqui existem outros pontos, e até muito maiores, dentro da lei de Moisés, que os fariseus criavam para colocar fardos em cima das pessoas, mas nesse texto aqui, Marcos ele vai registrar apenas o jejum, mas existe uma infinidade de coisas. E aqui, os fariseus jejuavam para serem vistos pelos homens e assim atraírem a atenção de Deus. E é bom destacar aqui que Jesus, ele não está sendo contra o jejum, tá? Jesus aqui não está dizendo que é errado jejuar. Preste atenção. Jesus não está indo contra o jejum, mas ele está mostrando a forma correta de jejuar. Ele mesmo jejuou por 40 dias. Ele mesmo disse que esta casta de demônios só sai por meio de jejum e oração. Ele mesmo diz aqui nesse texto que quando o noivo for levado, for tirado, vocês vão jejuar. Ou seja, ele não está indo contra o jejum, mas a errada administração dele. Isso é preciso ressaltar. Jesus só condenou o jejum aqui dos hipócritas. Lá em Mateus capítulo 6, verso 16, também relata isso. Moisés, patriarcas, profetas, reis, no Antigo Testamento, todos jejuaram. A Bíblia está repleta de exemplos sobre jejum, sempre, claro, ligada à oração, à comunhão com Deus. O jejum ele pode ser feito, só que ele deve ser breve, não deve ser prolongado, não deve ser doutrinado, não deve ser doutrina, a doutrina do jejum. Não existe isso. Isso é farisaísmo. Campanha do jejum. Não existe isso. Isso é farisaísmo. O jejum deve ser feito em momentos específicos e não deve ser demorado. Não deve ser exposto. É pessoal, é com você e Deus. Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. O jejum não deve ser sempre, mas em ocasiões importantes e necessárias. Em segundo lugar, a vida que Jesus oferece é uma festa. É uma festa, é festivo. É uma festa efusiva de alegria. E não um momento de luto e tristeza. Capítulo 2, verso 19, acompanhe comigo o texto. E respondeu-lhe Jesus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. O que Jesus está dizendo aqui? Eu estou lendo a BKJ, tá? King James 1611.
que Jesus está dizendo aqui? Jesus compara a vida cristã a uma festa de casamento. E como assim uma festa de casamento, reverendo? Você é convidado para uma festa de casamento. Se você é convidado para uma festividade de casamento, você vai em jejum? Claro que não, né? Podem me convidar à vontade. Fica tranquilo que eu não vou de jejum, não. Enquanto o noivo está na festa, se você não comer, se você estar de jejum e não comer, o que você vai passar para o noivo? É constrangedor, né? Que desfeita, ele não está comendo na minha festa, que desfeita, talvez ele não está gostando da festa, do noivo e nem do alimento. A vida cristã é exatamente isso. A vida cristã é uma festa de casamento. A vida cristã, Jesus está dizendo que a vida cristã é uma festa na presença do noivo. E enquanto o noivo está entre nós, não jejuamos. Porque nós estamos na festa, estamos nos alimentando. Verso 20, Jesus explica: mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Notem vocês que o problema de Jesus não é o jejum. O problema aqui é a forma errada de jejuar. Porque a vida com Cristo é semelhante a uma festa de casamento, a bodas, a festa de casamento. Vida cristã não é semelhante a um enterro. É bem provável que os fariseus incentivaram os discípulos de João a jejuar, e não apenas criticaram, que eles eram terríveis. A crítica aqui não é apenas de palavras, é de ações. Eles incentivaram de alguma maneira, peitaram eles e disseram: olha, vocês precisam jejuar, que coisa errada vocês estão fazendo. Então é bem provável que os fariseus incentivaram os discípulos de João, os contaminando, não apenas a fazer o que eles faziam, como também a se juntarem como motim para irem até os discípulos de Jesus para fazer a pergunta: por que vocês não jejuam? Porque é assim que eles fazem. Eles se unem, os hipócritas sempre se unem para impor fardos pesados sobre aqueles que vivem debaixo da graça de Deus. No verso 18 aqui, queridos, a pergunta ela é capciosa. Não, eles não perguntam para saberem, mas eles perguntam para criticar, para expor. Porque eles eram falsos. E a resposta de Jesus, ela foi, como sempre, certeira. Corte rápido aqui. E ele vai cortar com 3 metáforas. Parábolas pequenas. Parábolas simples. Nós vamos mostrar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês no texto. E a gente aplica esse sermão. Em primeiro lugar, Jesus usa uma metáfora, a festa do noivo. No verso 19 até o verso 20, você pode olhar aí no texto. O casamento judeu, como era o casamento na religião judaica? Notem vocês que Jesus está falando aqui para uma ala estritamente judaica. Ele está falando aqui para um grupo de pessoas que se autodenominavam a nata do judaísmo, que eram os fariseus. E Jesus vai comparar a vida dele e dos discípulos, ou seja, a vida cristã, a uma festa de casamento. Como era a festa de casamento na religião judaica? O casamento judeu, ele durava uma semana. Uma semana. Muita comida. Havia comida em fartura.
com muita bebida, principalmente o vinho e outras bebidas. Nozes eram jogadas aos convidados. A procissão, a dança, durava todo esse tempo. Diante da noiva, uma alegria imensa. Jesus usa essa ilustração de uma festa como a festa judaica de 7 dias, Ketubá, né? A festa de casamento, a cerimônia de casamento. Jesus usa essa ilustração e diz que no meio da festa, os convidados que foram resolvem jejuar. Você já imaginou? Você dar 7 dias de festa, jogar nozes, quebrar a taça, comprar vinho de alta qualidade. Nós vemos isso lá em João, no capítulo de número 2, né? As bodas de Caná. Olha como era importante o vinho que representava a alegria entre os noivos. Agora imagina você gastar tudo isso, 7 dias de banquete, de festa, de vinho, de comida, de nozes, de taças. Aí os convidados resolvem todo mundo jejuar. Você já imaginou que constrangedor? Jesus usa essa ilustração para mostrar que jejum e festa não combinam. Quem jejua em festa de casamento, quem jejua em festa de casamento, não combina. O Messias chegou, o Messias estava entre eles, por isso eles não precisavam mais jejuar, porque em Cristo a lei é satisfeita, é cumprida. O noivo estava entre eles, o noivo chegou. Cristo é a alegria da festa. Portanto, nós temos aqui a graça que inaugura para nós um tempo de liberdade e de vida plena em Jesus Cristo. E vamos caminhar para o verso 20. Mas dias virão em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Aqui é a primeira vez no Evangelho de Marcos que Jesus anuncia que haveria de morrer. Nesse caso aqui, ele dizendo, né, que haveria de morrer. Por isso, seus discípulos ficariam sem o noivo, porque o noivo lhe será tirado. Dias virão, e aqui ele aponta para o futuro, em que o noivo lhe será tirado. O noivo tirado aqui, importa que naqueles dias, quando o noivo for tirado, vocês hão de jejuar. Notem que ele não é contra o jejum. Ao contrário, ele está dando uma validação, né? Vocês vão jejuar, vocês vão precisar jejuar. Não agora, lá no futuro, depois, quando o noivo for tirado. Jesus não é contra a prática do jejum, mas o jejum por motivações erradas. O jejum por motivos errados. E principalmente aqui, o jejum por ocasião errada. Isso é preciso levar em consideração. Ou seja, nesse tempo agora, nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias, dentro da Escritura, compreende entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda. Então, desde o dia em que Jesus foi assunto aos céus, até o último dia em que ele voltar, nós estamos nos últimos dias. Por isso, precisamos o quê? Jejuar. Olha só. Segunda metáfora. Primeiro, festa de casamento. Segunda metáfora, daí no verso 21. Nenhum homem põe um pedaço de pano em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se o maior rasgo. Se você pegasse um tecido rasgado e embebesse esse tecido rasgado
Perdão, se você pegasse um tecido rasgado e você emendasse esse tecido rasgado, depois de emendado, como alguém que tampa um buraco ali no tecido, né? Faz um remendo. Quando você lavar esse tecido que já foi remendado, ele encolheria de novo. Ou o remendo se rasgaria. Ia rasgar e aumentaria, inclusive, a ruptura. Então você não pode pôr remendo de pano novo em um pano velho. O contraste aqui, a metáfora aqui é você pegar uma camisa nova, cortar ela para tampar o buraco de uma camisa velha, de uma roupa velha. Não faz sentido você pôr um remendo de pano novo em um vestido velho, por exemplo. E essa é a quarta bênção singular do Evangelho, por exemplo. Porque o Evangelho, ele abre portas para uma vida radicalmente nova. Deus não veio para apenas transformar a sua vida e você mudar de vida. Não, ele veio para você morrer para o velho homem e viver uma nova vida com Cristo. Um remendo novo em pano velho pode abrir uma fissura ainda maior. Por isso que o cristianismo, ele não é uma reforma judaica, que é o que muita gente tem feito atualmente. Reforma judaica. Os judaizantes da fé cristã de hoje, ele está exatamente fazendo o que Jesus está dizendo para não fazer. Porque o que tem hoje nas igrejas evangélicas? A Arca da Aliança em cima do púlpito. O que tem hoje nas igrejas evangélicas? Toque de chofar, instrumento de carneiro lá do período anterior a Moisés. O que tem hoje na igreja evangélica? Templo de Salomão, com direito a sacerdote e tudo mais. O que é isso? Remendo novo em vestes velhas. O cristianismo não cabe na religião judaica. O cristianismo não cabe na religião judaica. O cristianismo, ele não é uma reforma do judaísmo, nem um remendo de práticas antigas, caducas, judaicas, como diz o apóstolo São Paulo. Vida cristã não é um verniz, ou uma caiação de estrutura rota, mas é uma vida nova. É uma vida nova, uma vida em comunhão, morrendo a velha e vivendo a nova. Por isso a reforma protestante, ela não foi um remendo novo em vestes velhas, porque houve uma ruptura total com as práticas hereges e pagãs romanas e greco-romanas, como adoração a outros deuses, a santos e imagens de escultura. Por isso que a reforma é uma ruptura de toda essa prática nojenta, idólatra e herege, católica, apostólica, romana. Porque o cristianismo não cabe nem na religião judaica e o cristianismo também não cabe na seita católica romana, herege, podre. Não cabe. Porque o cristianismo é uma novidade de vida. E esse é o grande lema da reforma. Somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça e somente Deus toda a glória. Ele não divide a glória com homem nenhum, nem com papa, padre, nem cardeal, nem bispo, nem pastor, nem demônio que seja. A glória é somente de Cristo. É somente Cristo, mediador da única aliança. Ele é o mediador, ele é o intercessor, ele não divide isso. Ele sozinho, naquela cruz, está consumado, acabou. Não é Jesus mais Pedro, não é Jesus mais Tiago, não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais sei lá das quantas, de Barnabé, de não sei das quantas, da Conceição, nada disso.
É somente Cristo. É somente Ele. Porque remendo novo não cabe, não pode pôr, não tem como encaixar-se em vestes velhas. É necessário morrer às velhas práticas. E é por isso que a reforma foi uma volta ao início, ao cristianismo primitivo, à igreja de Atos dos Apóstolos, a doutrina dos apóstolos. É por isso que a reforma foi uma volta às Escrituras, uma volta ao evangelho bíblico, primitivo, início. Jesus está dizendo que ele veio trazer o novo. O vestido velho era a lei judaica, e a graça representa vestes novas, não remendos legalistas, mas graça é semelhante a um linho finíssimo e muito caro. É graça, mas não é de graça. É tão caro que custou o sangue de Jesus. E vida cristã, meus queridos, não é mistura do velho com o novo. O velho morre. O velho morre. Vamos concluir. Terceira metáfora de Jesus. Verso 22 e a gente já encerra. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama. E os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser servido dentro de odres novos. Notem vocês que está tudo conectado aqui. Ele fala de vestes, ele fala de vinho, e tudo isso representa a cerimônia de casamento. E a vida cristã, como eu disse, é semelhante a uma festa de casamento. E essa é a terceira metáfora: vinho novo, odres novos. Vida cristã não pode ser acondicionada numa estrutura velha e arcaica. Vinho novo, odres novos. Vinho velho, odres velhos. Odre era um saco de couro com certa elasticidade para guardar o vinho. Na época, não havia vinho engarrafado, engarrafamento de vinho. O problema é que no odre o vinho fermentava. E quando o vinho fermentava dentro desse odre, que era um utensílio de couro, o que acontecia com o couro? O vinho fermentando lá dentro, o couro vai se expandir. O couro vai se expandindo. E se o couro for novo, e o vinho for já um vinho fermentado, ou seja, o vinho velho, o couro não vai aguentar. Porque o vinho é velho, já tem fermento. O couro é novo, não aguenta e vai se rasgar. Vai se romper. Então perdia tanto o odre, porque foi rasgado, quanto o vinho, porque foi derramado. O problema é que muita gente faz exatamente isso. Porque o vinho novo só dava para ser colocado em odres novos, para dar tempo de fermentação. Para quando vier a fermentação, o couro já vai estar preparado também, as duas coisas andando juntas, a fermentação e o couro. E é por esse motivo que o vinho novo é Jesus Cristo, porque ele veio trazer coisas novas. O vinho novo do cristianismo não cabe no odre velho do judaísmo. Por isso que eles entregaram Jesus aos romanos. Sabe por que os judeus entregaram Jesus aos romanos? Porque o fermento era muito poderoso.
e o couro do odre não aguentou, se rompeu. O odre velho representa a lei judaica, a lei velha, feita de ritos e rituais, a lei cerimonial, a lei que não esticava mais, não tem como dar elasticidade mais, não se dobra mais. E o vinho novo do cristianismo não cabe nesse odre velho do judaísmo. O vinho novo ainda estava em fermentação, os gases liberados aumentavam a pressão do odre. E é justamente por isso que a religião judaica não dá certo. O cristianismo não cabe dentro da religião judaica. É isso que Jesus está ensinando aqui. Veja como ele deu corte exatamente no argumento dos fariseus. E o que nós podemos aprender com isso aqui para os nossos dias? Em primeiro lugar, a incompatibilidade entre a lei judaica e a graça cristã. Meus irmãos, o reino de Deus, ele é vinho novo, é vestes novas, é festa, não cabe nos moldes da religião antiga. A vida cristã é novidade de vida. Não deixe, jamais, não permita que alguém imponha a você legalismo com suas heresias e hipocrisias. Nós estamos vivendo uma geração de crentes exatamente assim como os fariseus. Querem fazer para serem aceitos. Querem fazer por merecer, quando na verdade é o contrário. Nós somos aceitos para obedecer, não obedecemos para ser aceitos. É o contrário. Jesus não morreu por santos, Jesus morreu por pecadores para ser santos, e não por santos sendo pecadores, é o contrário. Veja como o evangelho que está sendo pregado é o oposto ao evangelho que foi escrito. Segundo lugar, o cristianismo não é a continuação do judaísmo. Apesar do cristianismo vindo do judaísmo, não é uma continuação. Nós não estamos dando continuidade ao que Jesus começou. Nós estamos anunciando aquilo que Jesus concluiu. Não estamos dando continuidade a obra de Cristo, nós estamos anunciando a obra que Cristo já terminou, já concluiu na cruz. Jesus disse: acabou, tetelestai, o véu já se rasgou. A gente não está dando continuidade a tudo aquilo novamente. Nós estamos anunciando que Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar, como diz Paulo, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. O reino de Deus é o vinho novo, e o vinho novo não cabe em odres velhos. O cristianismo não é uma continuação do judaísmo, mas é uma reforma dele. O cristianismo era distinto do judaísmo hipócrita. Por isso que Jesus comia com pecadores, comia com os publicanos, atendia os homens, andou muito em terras gentílicas, até muitas vezes mais do que em locais judaicos. O cristianismo é algo novo, como o vinho novo. É vestes que não cabem em moldes antigos. Terceiro lugar, os amigos podem se relacionar com o noivo na festa, pois o evangelho não depende da religião. Na festa tem que alimentar. É o que Jesus está dizendo aqui.
Em último lugar, a graça somente, porque é por ela que nós alcançamos o reino, e não a prática de jejuns ou obediência à lei de Moisés, mas é somente pela graça. Isso significa antinomianismo. Vou viver como se não houvesse leis? Vou viver a minha vida à la volonté? Claro que não. Você não obedece para ser aceito. Você é aceito para obedecer. A graça é libertadora, meus queridos. É por isso que eu oro e peço a Deus que tire a minha vida, me arranque dessa terra. E não permita, me tire antes que eu faça do Evangelho fonte de lucro ou legalismo. Jamais iremos impor a vocês. Não coma isso, não faça isso, não faça aquilo outro, não pinta isso, não pinta o cabelo, não corta isso, não corta, jamais. Porque eu amo o Evangelho demais para fazer isso. O Evangelho é graça. E a graça é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Incline a sua cabeça. Senhor, a tua palavra foi fielmente exposta nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Pai, a compreender a profundidade do Evangelho e não mais viver na superfície da religião, mas nos aprofundar na profundidade da graça. Entender os mistérios do Senhor, da sua palavra e compreender a verdade do reino, a verdade do Evangelho. Abençoe cada um, os que nos acompanham também através das redes sociais, que sejam edificados e abençoados por esta palavra. Nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós iremos tomar um café e lembrando que hoje à noite, a partir das 19 horas, nós temos o nosso culto de gratidão ao Senhor. Hoje teremos a ceia do Senhor, o culto eucarístico. Então convido você para estar conosco hoje às 19 horas. O culto é às 19, tá? O culto é das 19 até às 21, tá? E chegue mais cedo e vamos juntos ter um momento de comunhão, adoração a Deus e também ouvir a exposição da palavra do Senhor à noite, tá? Agradeço a todos aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. Quem desejar contribuir com esta obra, me chame no privado, vou entregar para você aí nossos meios de contribuição, para você nos ajudar a continuar pregando a palavra de Deus. Já não pedimos dízimos nesta igreja, não existe dízimo, nada dessas coisas, contribuições. Se você sentir de contribuir, fique à vontade. Amém? Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós esteja todo sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe vocês, ótimo dia, bom domingo a todos.